Seja muito bem-vindo a mais uma aula deste canal, desta série de Visual Basic. Nessa aula nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre temporizadores, neste caso timers. E o que esses timers fazem? Eles basicamente vão realizar uma sequência de instruções ou apenas uma instrução, certo? Que nós vamos determinar via código em um determinado tempo, certo? Que nós também vamos determinar esse tempo. Por exemplo, a cada 1 segundo é mostrado uma mensagem na tela, certo? Dando boas-vindas, por exemplo. Ou a cada 1 segundo é verificado se a caixa de texto tem determinado conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Criado aí o projeto de vocês, que eu espero que vocês já tenham criado, tá certo? Sempre a cada aula vamos estar criando aí um projeto, já não vou estar ensinando a criar o projeto, vocês já sabem. E vocês vão ver aqui na toolbox, vou procurar por timer, tá? Que é o nosso temporizador, tá certo? Vamos adicioná-lo aí ao nosso formulário e vejam que ele não aparece dentro do formulário, porque ele trabalha em background, ele não precisa de ser visto, tá certo? Às vezes pode fazer alguma confusão na cabeça de vocês, temporizador, certo? Porque a gente está acostumado a ver temporizador com reloginho e tal, e com os números aqui aparecendo. Aqui no caso, temporizador seria um temporizador de lógica, certo? Pela lógica como ele funciona, porque ele faz, certo? Executa uma determinada sequência de código num determinado intervalo, certo? Vocês podem ver as propriedades aqui. Nós temos enable, certo? Como sendo ativado, ou seja, ele é automaticamente ativado assim que ele é criado, certo? A gente não quer isso ainda. A gente tem aqui o intervalo, que é muito importante, que é aqui que a gente vai determinar em quantos milissegundos vai ocorrer o determinado evento, que é esse chamado tick, tá certo? Esse evento é responsável aí, é onde vai ficar o nosso código que vai ser executado nesse intervalo de tempo. No caso está em milliseconds, tá? Milissegundos. Ou seja, aqui milliseconds, 1000 milisseconds, 1000 milissegundos corresponderiam aí a 1 segundo, certo? Então vamos lá. Eu vou estar aqui, vocês vão ver, venham aqui, ó, em tick, clique 2 vezes e vai gerar o evento, bem bacana. OK, gerou o evento para mim. Agora eu vou colocar aqui uma message box bem simples, tá? Olá mundo. E aqui no meu formulário vou estar adicionando um botão bem simples, tá, galera? Bem simples isso aqui. Colocando aqui no evento de clique, vamos estar chamando o nosso temporizador. No caso ele aqui tem o nome de timer 1. Lembrando que é muito importante que vocês renomeiem, certo? O nome dos objetos, ou seja, renomeiem os objetos a cada vez que vocês adicionam eles no formulário de vocês. Se vocês vão trabalhar com ele no código, se vocês vão usar ele dentro do código, é muito importante que ele tenha um nome que o caracterize. No caso, esse eu vou chamar de lançar mensagem, MSG, certo? Porque quando eu tiver vários e vários temporizadores, se eu tiver cada temporizador com aqueles nomes automáticos, que é timer 1, timer 2, timer 3, vai chegar um tempo que eu não vou saber em que timer faz o que, ou seja, isso vai fazer uma confusão danada do programa de vocês. Então é muito importante renomear, ainda mais em projetos, quando vocês forem fazer projetos maiores, cada objeto tem um nome que o caracterize, tá certo? Aqui, por exemplo, eu deixei button 1 e timer 1 porque eu não vou usar ele muitas vezes, vai ser muito simples o que eu vou fazer aqui. Mas em projetos maiores, em coisinhas mais complicadas que isso aqui que eu estou fazendo, vocês vão precisar, vai ser muito útil vocês estarem renomeando os objetos. Então, chega de conversa, vamos lá. Para mim dar start, certo? Para mim iniciar esse temporizador, eu vou até mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, certo? É o formulário e não está acontecendo nada. O temporizador existe, certo? Só que ele não foi iniciado. Então, para a gente iniciar ele, a gente precisa de chamá-lo, certo? E chamar a função que existe dentro dele, que é a função start, tá certo? Como é que a gente faz isso? Eu vou programar esse botão aqui para quando eu clicar nele, ele iniciar o temporizador. Como é que eu faço isso? Eu chamo o meu temporizador, como é que ele se chama? Lançar mensagem, dou um ponto e aqui chamo a função
que existe dentro dele aqui, ó, o sub, certo? Public sub start. E ele vai iniciar então esse temporizador. E o que esse temporizador vai fazer? Lançar as mensagens na tela dentro a cada, né, 1 segundo. Então vamos lá. Vejam. Olha, olá mundo. Vai chegar um tempo que vocês não vão conseguir clicar mais, olha. Ele vai lançando a cada 1 segundo, tá certo? Viu que bacana? Bem simples, não é? Então vamos lá. Agora a gente pode fazer algo mais complexo com isso aqui. Eu vou estar adicionando uma progress bar. Aqui vocês ainda não trabalharam, mas com certeza já viram essa barrinha aqui, né? Então vamos aprender a utilizar ela. É muito simples, tá, galera? O caso, eu vou fazer ela quando eu clicar no meu botão, eu vou fazer com que essa barra aqui ela vá até 50%, ou seja, ela vem até aqui na metade. Como é que eu faço isso? Vou aqui vir no meu botão, vou apagar essa linha de código aqui por enquanto e vou dizer que a progress bar 1, no caso porque ela ficou com o nome aqui, ó, progress bar 1, mas é melhor eu trocar o nome dela, tá? Vamos trocar aqui pra gente, vou chamar ela de barra, tá? Ó, barra, opa, barra não. Então eu tenho que chamar barra, certo? Barra ponto value, certo? Parecido com o numeric up down que a gente viu na aula passada, que ó, o value vai ser igual a 50, certo? O valor que no caso expressa em percentagem, tá certo? Vai de 0 a 100, tá? Os limites, mas eu posso estar trocando se eu não me engano. Aqui, olha, máximo e depois tem o mínimo, tá certo? Bem simples. Então vamos lá, vamos testar isso aqui. Então eu disse lá que quando eu pressionar no botão a minha barra vai para 50. Vamos ver, e é isso que acontece, tá certo? Então vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Eu quero que ela fique carregando e quando chegar a 100% mande uma mensagem na tela. Como é que eu faço isso? A gente pode usar, e é muito bom usar, certo? O nosso temporizador, já que eu quero que ela vá preenchendo, certo? E depois eu posso determinar um tempo, certo? Um intervalo de tempo para que ela seja preenchida. Ou seja, por exemplo, a cada 1 segundo eu quero que ela preencha 2%, 2%, 2%. E quando chegar em 100, eu quero que ela pare de preencher, obviamente, e mande uma mensagem na tela como completo ou carregado. Como é que eu faço isso? É muito simples. Vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui e vou vir aqui no meu código também e vou apagar esse procedimento referente ao meu antigo temporizador. Vou estar adicionando esse temporizador novamente aqui, tá? Trocando o nome para carregamento, tá? E vou determinar aqui a cada 500 milissegundos, ou seja, a cada meio segundo ele encha 3% da minha não, um pouquinho 5% da minha progress bar. Como é que eu faço isso? Eu quero que a cada meio segundo, certo? Então eu tenho que programar o evento de tick, né? Que a cada meio segundo vai acionar o evento tick lá, certo? Então vamos lá. Vou apagar isso aqui em cima, tá? E eu quero que a cada meio segundo o que aconteça? A barra seja preenchida com mais 5%. Como é que eu faço isso? Eu chamo barra.value e digo que ela vai ser, né? A propriedade value vai ser igual a barra.value mais 5. Ou seja, a barra aqui é 0, né? Começa em 0. Depois ele vai fazer a conta. É 0. 0 mais 5 igual a 5. Aí ela é igual a 5. 5 mais 5, 10. Ou seja, cada vez mais ela vai adicionando aí os meus 5%, tá certo? Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Nada, porque eu não programei o meu botão, tá certo? Olha lá o meu botão, certo? E eu não estou dizendo em lugar nenhum para que o meu temporizador comece a carregar, tá certo? Então a gente tem que dizer como é que a gente vai fazer aqui. Neste caso, eu quero que quando eu pressiono o meu botão, mas eu poderia também programar o meu formulário para quando ele iniciasse o formulário ele já começasse a carregar.
Como é que eu faço isso? Venho aqui no evento de load do meu formulário e digo que carregamento, certo? Vai iniciar. Como é que eu digo? Carregamento.start. E dou um start lá no meu carregamento, certo? Olha lá, ó. Eu nem precisei clicar em nada, ele simplesmente começou aí a carregar, ou seja, adicionar os mais 5%. Aí você me fala, ué, por que que deu erro, cara? Por que que deu erro aqui? É muito simples, cara. Ele foi adicionando, mais 5, mais 5, mais 5. E lá no máximo, o que que foi determinado lá no máximo? Foi determinado que o máximo era 100. Ou seja, ele atingiu os 100% e continuou adicionando mais 5. Porque não existe aqui, a gente não determinou aqui no nosso código que ele parasse quando chegasse a 100. Certo? Ou seja, ele chegou a 100 e depois tentou adicionar mais 5. E aí o que aconteceu? Um erro, logicamente. Certo? Então como é que a gente faz para ele parar de adicionar quando for 100%, né? Quando a minha barra for totalmente carregada? Como é que eu faço isso? Muito simples, eu vou ter que utilizar uma estrutura de condição, de controle, o if que a gente aprendeu. Ou seja, se a minha barra, o valor da minha barra, como é que eu faço isso? Barra.value for menor que 100, então eu vou adicionar mais 5%, enquanto ela for menor que 100, certo? Se ela não for menor que 100, se barra, né, ponto value não for menor que 100, else, né, se não, o que que eu vou fazer se não for? Se ela não é menor que 100, ela é maior ou igual. E se ela é maior ou igual, nesse caso ela nunca vai poder ser maior. Se for maior vai acontecer um erro. Ou seja, quando for igual, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o meu carregamento o meu carregamento pare. Ou seja, que ela pare de adicionar. E como é que eu faço isso? Eu paro o meu temporizador. Basta eu parar o meu temporizador. É só dar carregamento, o nome do objeto, ponto stop, ou seja, ele vai parar de chamar esse evento aqui ponto tick, certo? Opa, certo? Ficou bem claro aí? Ou seja, enquanto ela for menor que 100%, ela vai adicionando mais 5. Quando ela for maior ou igual, como não pode ser maior, quando for igual, else, se não, certo? Se isso não for verdade, ela vai parar de carregar. Então vamos ver isso. E ainda eu posso melhorar isso aqui. Ou seja, se ela parou de carregar, ainda posso fazer mais alguma coisa. Posso avisar que ela parou de carregar. Como é que eu faço isso? Basta estar mandando uma mensagem aqui. Eu vou estar utilizando uma mensagem, mas vocês podem estar utilizando outro meio de informar. Completo. Opa. Certo? Ou seja, ela começou a carregar. Não carreguei nada, não apertei nada. Ou seja, está no form load, deu start. Ela foi adicionando, foi adicionando, foi adicionando, adicionando. E quando chegou a 100%, certo? Ela parou o temporizador, certo? E mandou a mensagem completa para mim. Tá certo? Então, foi bem básico. Eu mostrei aqui como vocês podem utilizar isso. E na próxima aula a gente vai estar vendo aí como a gente pode aplicar esses conceitos aí numa coisa mais realista, tá certo? Mais lógica. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, manifeste a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou, realmente gostou bastante, tá gostando, compartilhe este vídeo, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima aula.